está bem mesmo, igreja? Faça assim, ha, ha, ha. Glória a Deus. Deus é bom, amém, queridos? Estamos com o tema esse mês, em seu nome, o nome de Jesus. Esse nome tem poder. Você pode até ver que as músicas estão voltadas para o nome de Jesus, né? E meu tema de hoje é esse: a divindade de Cristo, o alicerce inabalável do nome. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar seus olhos, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Somos gratos a você, Senhor, por mais um dia que você nos concede. E pedimos nesta tarde, Senhor, a tua unção, a tua direção, para que possamos ministrar a palavra e essa palavra possa fazer morada em nossos corações e ela se tornar viva em nós e possamos fazer a diferença quando a gente sair dessas quatro paredes, Senhor, e colocar a tua palavra em prática lá fora, Senhor, alcançando vidas, pregando o teu amor, pregando a tua palavra, pregando o teu sacrifício, que é a diferença em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Então, alicerce inabalável no nome. Alicerce é fundamento, queridos. Você não vai construir uma casa se não tiver uma base. E para a fé cristã, a base é o nome de Jesus. Sem esse nome, a fé cristã é impotente, não tem sentido nenhum. Amém? Mas eu queria a gente começar. O nome de Jesus carrega toda a autoridade, né? Porque ele veio de Deus. Ele não chegou aqui com o nascimento, Jesus nasceu lá em Belém. Não, ele era já na criação de tudo. Você pode abrir sua Bíblia em João, capítulo 1, Evangelho de João. Aleluia. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Hoje a maioria, tem pessoas que ainda têm a de papel, né? A versão, vamos dizer assim, analógica, né? E tem a versão digital, que é a maioria com celular hoje, né? Eu trouxe as duas, tá? A analógica e a digital. Mas eu vou ler na digital porque a letra é maior para mim, tá bom? A idade chega, não que eu seja, né? Mas eu sou experiente, não sou velho, eu sou experiente na vida, né? Diz assim o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Versículo 14 do mesmo capítulo, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O nome de Jesus é o ponto central, queridos, da fé cristã. Esse nome tem todo o poder, né? Poder para curar, salvar, transformar vidas, e a gente vai vendo isso durante a ministração, tá? O nome só tem poder porque aquele que o porta é Deus. E Jesus, ele é Deus. Jesus não veio de Deus, ele é Deus. Amém, queridos? Então, esse nome comporta esse poder por causa disso, porque ele é Deus. E esse Deus tem toda a autoridade, todo o poder, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? É um só. E eu costumo, assim, as pessoas verem, mas como? Se são três pessoas, mas é um só. Não sei se você foi do tempo de estudar a fórmula da água. Você ainda lembra a fórmula da água? H2O. Ela é as três fases da água, é sólido, líquido e gasoso. Eu sempre dou esse exemplo de a Trindade nisso. Deus Pai, forte, gelo. Deus Filho, maleável, a água. E gasoso, o Espírito Santo, que a gente não vê, ele se mexe em qualquer espaço.
Amém, queridos? Está claro para você? Então, Jesus não veio de Deus, Ele é Deus, né? Então, eu queria falar também, quem é Jesus? Jesus nasceu lá em Belém, na manjedoura da Virgem Maria, e você conhece a história. Mas ele não é só isso, queridos. Tem muito mais nesse nome. Tem força nesse nome. Jesus é eterno. Ele não nasceu lá há 2000 anos, ele já é desde a criação. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, na criação, ele já era. A gente não tem como medir Deus assim, o tempo de Deus. Deus é eterno. E nós vamos passar essa eternidade com eles, queridos. Precisamos estar preparados para isso. Amém? Ele já existia antes da criação. Ele não foi o criado, ele é o criador, né? Nós vimos aqui em João, tudo foi feito por intermédio dele. Olha só, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Então nós precisamos ter essa consciência de quem é Jesus. Ele é eterno. Ele se fez carne, ele habitou em nosso meio. Aleluia. Imagina aí Deus em toda a sua soberania, sua onipotência, sua onipresença, habitou no meio de nós. Andou no meio de nós. Não é? E eu vejo muito aquela questão de, assim, que é o infinito entrou em nosso tempo. O infinito, né? Eu ia brincar, a Alana não está aí, que eu ia brincar de matemática, né? Que os números são infinitos, tem um infinito, mas também tem um número, o conjunto ali que fecha a gente. Eu e você estamos no finito, queridos. Nós temos um tempo aqui, né? A Bíblia diz que 70, 80 anos. Tem uns que extrapolam, chega a 100, 100 e alguma coisa. Eu estou orando para chegar a 120, né? Mas eu acho que eu não vou chegar porque Jesus vai voltar antes disso. Só falta alguns anos, né, assim, para eu completar 120. Falta pouquinho, mas a gente chega lá, né? Brincadeiras à parte. Mas você está entendendo que Deus infinito, onipotente, veio habitar no meio de nós. Ele se fez carne e habitou entre nós, né? Aqueles que conviveram com Jesus viram todo a sua divindade, né? A gente pode ver que a Escritura confirma a divindade de Jesus habitando em nosso meio. Eu queria que você abrisse aí no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia, somos nós, queridos. A divindade andou com pessoas, andou no meio deles, e eles, aí Tomé, né? Porque Jesus falou alguma coisa para ele, bem-aventurados que não viram e creram. Somos nós, queridos. A divindade em nosso meio, porque o mundo lá fora não entende isso aqui, queridos. É loucura para eles quando a gente fala de um homem que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida eterna e nos deu capacidade de nos tornarmos filhos de Deus. Olha só que loucura. Na minha época, assim, como eu fui criado no meio cristão, então já fui educado nesse meio, desde criança, escola bíblica, aquelas coisas todas, eu fui criado assim. Mas, irmãos, o poder de Deus de transformar esse nome Jesus, transformar uma vida que estava ali fora, fadada ao inferno, não tinha perspectiva nenhuma de vida, aí chega Jesus e pá! Transforma vidas. E Jesus disse, bem-aventurado os que não viram e creram, e se torna filho de Deus. E às vezes a gente não tem essa consciência do poder desse nome,
Às vezes tem muitas pessoas que usam esse nome como amuleto, né? Como uma máscara. O nome de Jesus tem poder, sangue de Jesus. Eu não sei se vocês já ouviram essas expressões aí no meio, né? Eu trabalho também de aplicativo e de vez em quando tem um pessoal dentro do carro, aí vão conversando, aí um falando para o outro, aí, sangue de Jesus. Eita, Jesus amado. E às vezes, você, pelos trejeitos da conversa, você sabe que não é crente. Mas o jargão já está tão difundido, né? Que as pessoas já usam, abençoado, bom dia, abençoado, o nome de Jesus e aquelas coisas todas. Mas nós que cremos na palavra, queridos, temos que ter essa consciência da divindade de Jesus. Outro, abra aí em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler do versículo 8, que diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o Deus encarnado, queridos, é divindade. Esse nome é divino, não é um nome para a gente usar de qualquer forma. Precisa ter consciência de usar esse nome. Amém? Outro texto que está lá na Antiga Aliança é em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! A divindade de Cristo, queridos, está desde a eternidade. Aleluia, aleluia. O infinito entrou em nosso tempo. Deus veio habitar entre nós, queridos. Deus, e hoje Ele está através do Espírito Santo dentro de mim e de você. Precisamos entender essas coisas e discernir isso. E você, quem não fez ainda o Rema, eu queria aproveitar o momento e fazer a divulgação que as matrículas estão abertas, e você vai ver tudo sobre isso, sobre o nome de Jesus na autoridade do crente. Você vai saber a autoridade que você tem nesse nome. Às vezes eu vim de igrejas, queridos, que não tinha essa revelação da palavra, e quando a gente fez o Rema, a visão da gente abriu para entender melhor a palavra, né? O Rema não é um curso de teologia, queridos. O Rema é um curso que ensina a palavra de Deus de forma simples e a gente coloca ela em prática. E hoje a gente tem visto o que essa palavra fez na minha vida, na vida da minha esposa e das minhas filhas. A gente pode dizer que foi um divisor de águas nas nossas vidas, não é? O poder do nome depende da divindade da pessoa, né? Por exemplo, quem trabalha aqui com um cargo de chefia sabe que você pode delegar, você tem uma autoridade, né? Então, o poder do seu nome vai fazer a diferença. Não é verdade? Quem tem uma autoridade? Mas o nome de Jesus, esse nome, essa autoridade dele é absoluta. Você, naturalmente, você pode estar hoje como chefe e amanhã pode não estar. Não é verdade? Se mudar uma direção, mudar uma chefia, diz, rapaz, eu quero trazer outra pessoa para esse lugar. Seu nome já não vai valer mais nada. Não é verdade? Mas o nome de Jesus não.
A autoridade está no nome dele, porque ele é a verdade absoluta. E esse nome, queridos, está na pessoa de Jesus, na pessoa do Pai e o Espírito Santo. Aleluia. Está claro, queridos? Porque vocês estão tão assim. Haha. Faça assim, haha, faça. Aleluia. Deus é bom, queridos. A autoridade do nome. Aleluia. O nome representa a pessoa. Na Bíblia, o nome significa natureza, caráter, autoridade. Né? Nós vimos como Deus nome, quando mudou o nome de Abrão para Abraão. Saiu de pai exaltado para pai de multidões. Quando mudou o nome de Jacó para Israel. Né? Então, o nome tem um significado. Né? Quando você vai ver o nome que você tem, o nome da minha filha Luísa, por exemplo, é aquela, deixa eu lembrar aqui, pacífica e lutadora, né? Porque é Luísa Estela, pacífica e guerreira. Então, o nome dela tem um significado. O de Alana, a gente colocou aquela que é meiga, aquela que traz a ternura. Então, nomes significam coisas nossas. Nome é Eduardo, repete aí, por favor. Homem próspero, olha só o nome de Eduardo. Então, o nome em nossas vidas, querido, traz coisas que trazem um significado para as nossas vidas. É o nosso caráter, a estrutura que Deus nos dá, não é? E a autoridade do nome de Jesus, né, ele fala assim, no livro, se você tiver esse livro, O Maravilhoso Nome de Jesus, de E.W. Kenyon, ele diz assim, o nome carrega tudo que Cristo conquistou, sofreu e venceu. Né? Então, o nome de Jesus, querido, ele veio e mudou situações. Ele conquistou algo para mim e para você. O nome de Jesus traz toda a autoridade. E lá em Mateus 28, 18, você pode abrir? Mateus 28, 18. Aleluia, aleluia. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falhou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia, toda autoridade foi dada a ele, queridos, toda autoridade. E ele nos delegou essa autoridade. Abra em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Aleluia. Versículo 6 diz assim, até o 11. Filipenses 2. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, que esse nome, a gente pode usar esse nome, você tem autoridade para usar o nome, né? O livro fala também que é como se fosse dado uma procuração para mim e para você usar esse nome. Você tem todo o direito. Você que nasceu de novo, que é filho de Deus, você tem autoridade para usar esse nome. Aleluia! Jesus não recebeu um título temporário, mas ele recebeu um nome que está sobre todo nome. A própria palavra acabou de ler aqui em Filipenses, para que o nome de Jesus... Não, aqui. Versículo 9, Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus não é um nome temporário, é para sempre, é eterno. Aleluia! O nome carrega a presença de Jesus.
Sabe, queridos, quando nós chegarmos em qualquer local e usarmos esse nome, essa presença vai estar junto conosco. Nós não vamos estar só. Ele disse: ei, estarei convosco até a consumação do século. Não vos deixareis órfãos, não vos deixarei só. Então, onde você chegar, querido, saiba que você tem a presença com você. Aleluia, aleluia. Quando oramos em nome de Jesus, estamos nos movendo na autoridade de Deus. A autoridade vai chegar, essa presença, principalmente quem gosta de fazer trabalhos em hospitais. Eu sei que é um ambiente pesado. Eu estou fazendo um curso e tive uma disciplina que eu precisei ir no hospital. E realmente, um ambiente hospitalar é um ambiente pesado. Você já sente aquela carga opressora ali dentro, sabe? A morte, você sente assim, aquilo um peso fora do comum num ambiente hospitalar. E principalmente num ambiente oncológico, né? Que pessoas ali estão mais passando um paliativo para amenizar até o final dos seus dias. E quando eu fui para aquele ambiente, eu disse: rapaz, eu vou para um ambiente, eu preciso dessa presença. É tanto que, no momento que a gente teve em alguns locais, tem algumas pessoas que expressaram uma certa alegria. A gente sabe que o ambiente não é aquele ambiente que você pode estar com brincadeiras, mesmo que você queira fazer algo diferente. Você precisa respeitar o ambiente e também as pessoas que estão ali, né? Mas quando a gente começava a falar, principalmente a disciplina nos deixava livre para abordar certos temas, né? Que era cuidar das pessoas que estavam acompanhando o doente. E ali a gente conseguia transmitir palavras de conforto, de consolo. E como a professora deu liberdade, eu consegui falar alguma coisa. E você percebia que as pessoas ficavam sedentas pela palavra, né? Então, por isso que é importante o trabalho hospitalar, principalmente quando as igrejas têm aquele momento, a capelania para fazer esse trabalho hospitalar, né? Quando eu também estive acompanhando o pastor Aleidson, quando ele teve no momento de cirurgia, e a gente viu o pessoal, antes de entrar, tinha um momento da palavra, tinha um momento de louvor, né? E algumas pessoas, a direção do hospital lá no Metropolitano, eles permitiam entrar o violão e alguns leitos eles deixavam tocar música. E essas músicas, queridos, mudam o ambiente daquelas pessoas, traz um conforto diferente. Então, a gente precisa ter essa consciência de quando estamos carregando o nome de Jesus em ambientes quando chegamos, né? Outro ambiente que também é bem pesado, né? O presídio, né? Tanto que o Rema está lá dentro e está fazendo a diferença, né? Quando eu dei aulas há um tempo atrás, a gente via a mudança na vida das pessoas, não é? Com isso. Então, precisamos, queridos, ter essa consciência do nome de Jesus. Não use esse nome de qualquer forma, como uma mágica, uma fórmula, não. É com consciência. E a gente só vai ter certeza desse nome lendo a palavra, meditando na palavra, né? Nos movendo na autoridade, sabe? Quando a gente se move no nome de Jesus, as enfermidades cedem. Elas têm que sair, sabe? Mas eu não estou sentindo nada. Você não precisa sentir, você só precisa crer que ela tem que sair no nome de Jesus. Os demônios obedecem no nome de Jesus. Não sei se você já teve experiência, a gente já passou por isso. Tanto lá quando a gente morou em Brasília, a gente teve essa experiência lá, e quando a gente estava auxiliando o pastor Agnaldo lá em Cabedelo, a gente teve a experiência de ver uma pessoa opressa pelo demônio, e a gente vê o nome de Jesus entrar em ação. E ele teve que obedecer, se estribuchou todinho, pode se estribuchar, mas vai ter que sair. E saiu. Amém? Cadeias se quebram, cantamos aqui. No nome de Jesus, realmente, cadeias vão se quebrar, portas vão ser abertas. Se você está batendo na porta, no nome de Jesus ela vai abrir. Aleluia, aleluia. E milagres acontecem, queridos, no nome de Jesus. Milagres acontecem, né?
Se a gente der a oportunidade aqui de você contar o seu milagre, eu tenho certeza que você vai ter milagres para contar. Não é verdade? Se Jesus não fosse Deus, seu nome seria impotente. Mas como Ele é o Deus encarnado, exaltado e vitorioso, seu nome carrega a plenitude da autoridade divina. A igreja, queridos, carrega esse nome. E é o nome que está acima de todo nome. E a autoridade nos foi delegada para a igreja. Eu queria que você abrisse aí em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 22. Eu vou ler do 20, queridos. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Aleluia, irmãos. A igreja tem toda a autoridade, porque ela é o corpo. Ele deu isso à igreja. Então, eu e você, como igreja, a gente juntos temos autoridade. Marcos 16, abre aí Marcos 16, finalzinho, versículo 7, eu acho, 16, 17. Marcos. Aleluia. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Que nome? Nome de Jesus. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Então, a igreja tem autoridade, porque foi dada autoridade à igreja. Aleluia. Então, a igreja carrega esse nome. Tem autoridade delegada para mim e para você, queridos. Temos uma procuração para usar esse nome. Aleluia. A igreja é uma extensão da missão de Cristo. A igreja vai cumprir o ID. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é a igreja, o corpo de Cristo, que está habilitado a fazer isso. Aleluia, aleluia. Eu e você temos essa missão. Não é só na igreja, mas onde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, tem que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença, queridos. A autoridade do nome foi confiada à igreja para ser usado como instrumento do reino. Somos embaixadores desse reino. Somos mais que vencedores, embaixadores. Então, tudo que você precisar, o reino vai suprir você. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas como eu estou com o microfone, eu vou falar de novo. A embaixada, ela é suprida pelo país de origem. Ela não é suprida pelo... Se tivesse uma embaixada aqui em João Pessoa, não era João Pessoa que ia suprir a necessidade da embaixada, mas sim o país de origem é que supre a embaixada. Então, se nós somos embaixadores aqui, o nosso suprimento vem de onde? Vem do reino celestial. E no reino não tem falta, no reino não tem enfermidade, no reino não tem... como é que eu posso dizer, discórdia, contendas, amém, queridos? Então, nós precisamos entender que nós temos uma autoridade, nós temos um suprimento, nós temos um provedor, aleluia, onde o nome é proclamado, Deus age.
Então, nós como igreja, onde a gente chegar, como igreja, nós proclamarmos esse nome, tenha certeza que o mover de Deus vai se mover naquele lugar. O nome de Jesus manifesta a presença de Deus em qualquer lugar onde estivermos. Como eu falei, trabalho, escola, né? Lá na faculdade, o pessoal já sabe que eu sou pastor, então eu já tenho que estar, né, com calma, não posso estar com certas brincadeiras, mas, meu amigo, quando é para me alegrar, eu me alegro, viu? Ontem mesmo eu tive uma aula, né, de psicologia hospitalar, e a gente fez um trabalho, aí o professor fez, quem está na sala e quem fez o trabalho, eu vou dar um ponto na nota. Aí eu me alegrei, né, porque eu tinha tirado nota baixa. Aí com um ponto de ontem eu já subi a nota, né. Aí eu comecei a me alegrar. Pastor, minha filha, eu estava com 6,4, com um vou para 7,4, estou na média, eu tenho que me alegrar. Aí eu disse, aí eu aproveitei e não deixei barato, citei a Bíblia. Vocês têm que se alegrar com os que se alegram. Aí todo mundo começou a brincar também na sala. Sabe, queridos, o povo de Deus não é um povo triste, não. É um povo alegre. Né? Então eu tenho que aproveitar, e é dessa forma que as pessoas vão ver que crente não é aquele crente carrancudo, que anda só com a Bíblia debaixo do braço, não. Então assim as pessoas vão vendo que eu prego o evangelho de forma diferente lá na faculdade. Às vezes estão doentes lá, estou com dor de cabeça, deixa eu orar por você, eu meto a mão na cabeça, ela deixa, eu meto a mão e oro mesmo. E estou fazendo assim, estou usando o nome de Jesus, a autoridade que me foi dada. E pregando o evangelho como eu posso, da forma que eu sei fazer. Às vezes as pessoas me veem aqui sério, mas eu sou tranquilo, viu, gente? Eu falo com todo mundo, eu sou calmo, é porque tem momentos que eu tento ficar sério, mas às vezes a gente se diverte também, não é? Como a gente pode usar esse nome de Jesus na nossa prática diária, queridos? Com fé e com consciência. Eu bati muito nessa ministração disso. A gente precisa ter consciência do nome, mas precisa ter fé para usar o nome de Jesus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente precisa estar em comunhão com o Senhor, para a gente também não passar vergonha, como os 4 filhos de Cefas. Eu esconjuro em nome do Jesus que Paulo prega, e que não sei quem, ele fala, pai, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são? E tome lapada. Mas quando nós temos a consciência, sabemos quem somos em Cristo, pode se levantar o capeta que for, ele vai ter que sair. Por isso que nós precisamos, queridos, ter nosso momento devocional, para a gente estar em comunhão sempre com esse nome, para que a gente possa desfrutar da bondade, do amor que esse nome nos proporciona, sabe? E esse nome não é uma fórmula mágica, o nome de Jesus vai fazer isso. Não, o nome de Jesus vai fazer se eu estiver em operação com essa palavra, se eu estiver alinhado com essa palavra, sabe? Não é porque a pessoa falou lá que se usar o nome vai dar certo, mas se você não usar o nome em linha com a palavra, não vai, realmente não vai, né? O pastor Eduardo usou aqui o exemplo de Daniel quando era pequeno, o nome de Jesus não funcionou, ele entrou na peia. E quantos a gente tem visto aí, o próprio exemplo, a palavra, queridos, é escrita para a gente ver os exemplos que é para a gente. A gente vê na Bíblia o exemplo dos 4 filhos de Cefas, né? Que levou a lapada, quis expulsar demônio no nome sem ter consciência do nome. E serve isso para mim e para você, queridos. Às vezes a gente não desfruta de certas coisas porque a gente às vezes não está alinhado com a palavra. Como o próprio Tiago escreve, a gente às vezes quer para o nosso bel prazer, e não vai ser, não vai ter. Você não vai desfrutar daquilo porque não está em linha com a palavra, né? Ore e busque sempre no nome. Vocês não me pediram nada. Me peçam no nome de Jesus que o Pai vai fazer, para que a sua alegria seja completa. Peçam no nome. E o Pai vai fazer.
para que a sua alegria seja completa. Ele não quer você triste, queridos. Deus não quer ver você triste. Ele quer ver você sorrindo, desfrutando de saúde divina, desfrutando de uma vida abundante. Ele não quer ver você sofrendo. E esse nome proporciona tudo isso para mim e para você. Oh, glória! Agora cabe a mim e a você estar alinhado com ela, buscando essa palavra. Enfrente as dificuldades na posição que você tem em Cristo. Dificuldades vão se levantar, queridos. O próprio Jesus disse: ei, nesse mundo vai ter tribulação, mas tende o quê? Bom ânimo. Ânimo é estar animado para enfrentar a dificuldade. Mas quando eu e você estamos fincados, firmados na palavra, em cima da rocha, queridos, a gente vai enfrentar essas dificuldades que vão se levantar. Ah, bateu enfermidade? Espera aí, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Cura. Ele já levou na cruz dor e enfermidade, então vamos ficar na palavra, declarando a palavra. Rapaz, eu estou passando um momento desempregado, o que é que a palavra diz? Que ele já supriu minhas necessidades. Busque na palavra, que tem solução para você na palavra, queridos. Que eu estou enfrentando dificuldade com meus filhos, como é que eu posso? Busque na palavra, que tem orientação como educar seus filhos, como se comportar com seus filhos. Busque livros também, que tem muitos escritores aí que vão te ajudar junto com a palavra, vai te dar orientação. Meu trabalho eu não estou conseguindo manter minha equipe unida, aqui tem orientação para você. Aleluia, aleluia. O nome funciona porque ele é poderoso. Esse nome é poderoso, queridos, e ele funciona. Jesus é o nome que transforma, que salva e que restaura. O Ministério de Música pode vir para cá, por favor? Só esse nome que pode salvar. Não há outro nome que traz salvação. Não há outro nome. Não há. Aleluia. Ele é quem muda todas as situações. Você pode fechar seus olhos? Queria orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra ministrada. Obrigado por esse nome, o nome de Jesus. Trazer vida e vida com abundância para a gente, Pai. Obrigado, Senhor. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, essa palavra fazendo morada em nossos corações, e ela frutificando dentro de nossos corações. Se alguém entrou neste lugar e ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, e crê, você quer ser um bem-aventurado, você não viu Jesus, mas você crê neste nome, e ele pode mudar o curso da sua vida, mas você ainda não fez uma aliança com ele. Tem alguém neste lugar que quer fazer uma aliança com Jesus? Ainda não nasceu de novo, mas você precisa nascer de novo. Para que você se torne filho de Deus, você precisa nascer de novo. Tem alguém? Alguém que está afastado, mas gostaria de renovar sua aliança com o Senhor Jesus? Tem alguém? Todos salvos? Aleluia. Alguém que ainda não foi batizado com o Espírito Santo? O que é isso, batizado com o Espírito Santo? É um revestimento de poder. Aí a evidência desse revestimento de poder é falar em outras línguas. E esse revestimento de poder vai te dar autoridade ainda mais para você ser intrépido, você ousado para pregar e ser uma testemunha lá fora. Alguém deseja o batismo com o Espírito Santo? Os conselheiros vão te mostrar na palavra. Isso é bíblico, isso é um presente da parte de Deus. Alguém? Alguém? Por favor, você pode vir aqui? Vem aqui, por gentileza. Glória a Deus. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Betinho, você acompanha, por favor? Acompanha, por gentileza. Você acompanha essas jovens aí, essas jovens experientes na palavra e na vida. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Alguém com alguma enfermidade? Nós cremos na cura. Todos curados?
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amém? Então essa é a palavra que eu queria. Creia nesse nome. Esse nome é para mim e para você. Amém? Vamos adorar o Senhor? Pode ser esse último que vocês cantaram, por favor. Aleluia.